Maldita Reencarnação, capítulo 10, Gilead, 2. Depois de não ter tido nenhum problema ao se empanturrar de carne todas as manhãs, ele estava realmente prestes a engasgar com um pouco de chá. Com a garganta queimando, Eugênie tossiu violentamente enquanto batia no peito. No entanto, essa revelação foi algo que ele realmente não pôde deixar de se surpreender. O reino mágico de Arot tinha 5 torres mágicas, as torres vermelha, azul, verde, branca e negra. Menos de 300 anos atrás, não existia algo como uma torre mágica negra. No entanto, ela surgiu após o misterioso juramento entre o herói e os reis demônios e centenas de anos se passaram desde então. Mesmo que o número de magos negros que Eugênie executou em sua vida passada fosse muito além de 100, agora era visto como uma profissão respeitável. Após o juramento entre o herói e os reis demônios, os magos negros também fizeram seu próprio acordo especial com o herói e, com o tempo, acumularam influência suficiente para erguer sua própria torre mágica em Arot. De qualquer forma, ao contrário da Torre Negra, a Torre Vermelha existia há 300 anos. Você está bem? Lovelian perguntou enquanto olhava para Eugênie com alarde. Ah, sim. Estou quer dizer, estou bem, Eugênie tossiu. Ele havia engolido acidentalmente um pouco de chá com a surpresa. No entanto, agora que todos estavam olhando para ele, Eugênie não pôde deixar de se sentir envergonhado. Eugênie limpou a garganta e pegou um guardanapo próximo. No entanto, antes que pudesse começar a limpar a bagunça que havia deixado na mesa, Lovelian bateu com o dedo e a toalha úmida foi instantaneamente seca. Isso era magia. Parece que você ficou muito surpreso. Sim, bem, Eugênie abaixou a mão estendida enquanto forçava um sorriso desajeitado. Em momentos como aquele, ser jovem, mais uma vez, provou ser uma vantagem. Se ele é da Torre Vermelha, significa que é discípulo da Siena. Na verdade, Lovelian não era discípulo direto da Siena. Se Eugênie se lembrava corretamente, o discípulo direto da Siena deveria ser o mestre do mestre de Lovelian. Mas, embora estivessem distantes em termos de gerações, tanto Lovelian quanto a sábia Siena haviam servido como mestres de suas respectivas torres vermelha e verde. Era lógico que, 300 anos atrás, Siena havia se tornado a mais jovem feiticeira-chefe da Torre Mágica Verde em toda a história de Arot. Ela era a companheira do Grande Vermouth e uma arquimaga que podia matar dragões e reis demônios. Inúmeros magos encontraram o caminho para a Torre Verde, na esperança de se tornarem discípulos de Siena. Além disso, Siena havia realizado muitos outros feitos durante seu tempo como feiticeira-chefe. Ela havia rasgado todos os textos mágicos comuns em Arot, consertando erros, e começou a reescrever todos. Além disso, ela não escondeu nada ao ensinar os discípulos de outras torres e, até mesmo seus colegas, os magos, chefes das outras torres, receberam sua orientação. No final de seu mandato, todos os magos que haviam sido ensinados por Siena ocupavam cargos sêniores em suas respectivas torres. Seus ensinamentos continuaram até os dias atuais e 2 magos famosos que se consideravam discípulos de Siena se tornaram os magos-chefes das torres vermelha e verde. O mestre do mestre do mestre dele, não importa o quanto pensasse, não parecia provável que Lovelian tivesse conhecido Siena pessoalmente. Ainda assim, Eugênie não esperava que ele encontrasse alguém relacionado a outra velha amiga dele aqui. Se ele é da Torre Vermelha, isso significa que sua especialidade é magia de invocação. A magia de invocação também era uma das especialidades de Siena. A casa em que o herói e seus companheiros ficaram durante a maior parte de suas aventuras também tinha sido uma das invocações de Siena. Você disse que seu nome é Eugênie, certo? Gilead falou. Embora tivesse sido citado, Eugênie não parecia muito alarmado desta vez e também não engasgou com o chá. Ele simplesmente se virou para olhar Gilead e assentiu levemente. Eu estava me perguntando quando ele me chamaria. Desde o momento em que se encontraram na frente da mansão, Eugênie sentiu o olhar sutil de Gilead repousar sobre si. Tanis me contou coisas intrigantes.
Gileade disse. Com essas palavras, Cian começou a morder violentamente o lábio inferior. No entanto, Gileade levantou a mão e gentilmente deu um tapinha no ombro de Cian em conforto. Meu filho, ele insultou você e seu pai, afirmou Gileade. Sim, mas não guardei rancor, disse Eugênie, sentando-se de forma reta. Consegui desabafar todos os meus sentimentos em relação a ele durante nosso duelo. Gileade apontou. E você ganhou o duelo. Mesmo se tivesse sido derrotado, eu não teria guardado rancor. Isso significaria apenas que era fraco demais para proteger minha honra e, assim, seria obrigado a suportar o insulto. Explicou Eugênie. Você é muito mais maduro que meu filho. Gileade disse com um sorriso. Pat. Com um tapinha fino ao ombro de Cian, Gileade voltou a falar. Cian. Sim. Cian respondeu humildemente. Não me envergonho de sua derrota. No entanto, tenho vergonha de você por evitar me encarar por causa de sua vergonha em sua derrota. Ciel permaneceu em silêncio. Ouvi dizer que o duelo começou porque o insultou. Mas, mesmo tendo perdido o duelo, você não se desculpou com Eugênie. Isso, Cian. Você tem o sobrenome Lyonheart. Isso significa que é descendente do grande Vermouth. Para viver de acordo com o sangue que ambos compartilham, você precisa respeitar a honra dos outros e a sua própria. Mas Vermouth, aquele desgraçado, nunca pareceu respeitar minha honra. Enquanto pensava em coisas tão sem sentido, Eugênie olhou para o rosto de Cian. Por causa de quão confusas eram as personalidades dos gêmeos, ele pensou que o pai deles também teria a personalidade de um canalha. Mas Gileade parecia ser alguém que inesperadamente tinha a cabeça no lugar. Dizem que ele está fora de casa há 3 anos. 3 anos é muito tempo para crianças de 10 anos, cerca de 1/3 de suas vidas inteiras. Me desculpe. Cian admitiu, seu nariz fungando, enquanto lágrimas brilhavam em seus olhos. Ele não estava chorando porque estava arrependido, mas porque achava que pedir desculpas era injusto. Mesmo que Eugênie tenha percebido essa verdade imediatamente, ele não a trouxe à tona, pois nunca esperava algo como um sincero pedido de desculpas de Cian mesmo. Gileade também sentiu a óbvia relutância do filho. No entanto, se ele apontasse isso ali, a conversa acabaria levando muito tempo. Gileade mudou de assunto. Sinto muito dizer isso, mas Eugênie, não conheço seu pai. Isso é normal. Até eu admito que minha família é do interior. Admitiu Eugênie. Você aprendeu suas habilidades com seu pai? Ele me ensinou o básico, mas o resto aprendi treinando sozinho. Que tipo de treinamento fez? Apenas treinei com espadas e lanças de madeira. Por causa das proibições estabelecidas pela cerimônia de continuação da linhagem, eu só poderia usar essas armas de treinamento. Isso significa que você não deve ter tido ninguém que pudesse ensiná-lo. Embora também tenhamos alguns cavaleiros em nossa propriedade, nenhum deles era realmente bom o suficiente para se qualificar como meu instrutor. É mesmo? Gileade ficou perdido em pensamentos por alguns segundos. Cian continuou mordendo os lábios enquanto pensava, enquanto os olhos de Ciel estavam iluminados, como se ela estivesse se divertindo. Evard estava olhando para Eugênie com um olhar distraído. Ele entrou em um duelo com Cian e ganhou? Quem era Gerard mesmo? Enquanto esses pensamentos passavam por suas mentes, Gargit e Desra olharam para Eugênie com olhos atônitos. Ao lado deles, as outras crianças das linhas colaterais também olhavam para Eugênie em estado de choque. Parece que a cerimônia de continuação da linhagem deste ano será divertida. Gileade finalmente quebrou seu silêncio com um sorriso. Também acho. Lovelha, que estava ouvindo conversa com interesse, agora assentiu com um sorriso no rosto. A comida começou a chegar da cozinha. No entanto, ninguém tocou nela enquanto esperavam Gileade. Não sei se esses pratos vão agradar ao paladar de vocês, mas por favor, aproveitem a refeição. Após essa bênção, Gileade começou a comer. Seguindo o exemplo, as crianças também pegaram seus talheres.
Então, como se estivesse esperando por isso, Eugênio imediatamente cortou um grande pedaço de carne para si mesmo. Assim que a refeição começou, a atmosfera da sala relaxou um pouco. Mesmo que tenha comido tanto no almoço, ainda está com fome. Ciel perguntou a Eugênio. Posso ter almoçado, mas continuei me exercitando depois, então é claro que estou com fome. Respondeu ele. Rindo, Ciel tirou alguns vegetais, como pimentão e cenoura, de seu prato e colocou-no de Eugênio. Sendo assim, coma um pouco da minha também. Não estou com tanta fome. Você só está fazendo isso porque não quer comer vegetais. Claro que não, eu gosto de vegetais. Ciel rapidamente se desculpou, olhando para a expressão de Gilead. É realmente porque não estou com tanta fome. Depois que os pratos de todos estavam quase vazios, Gilead largou a taça de vinho que estava bebendo e começou a falar. Como já devem ter adivinhado, a razão pela qual organizamos um jantar assim é para explicar a cerimônia de continuação da linhagem deste ano. Após essas palavras, os movimentos ao redor da mesa começaram a parar, um a um. Na cerimônia de continuação da linhagem deste ano, além dos objetivos tradicionais, eu também queria dar a todos os membros da família participantes uma boa oportunidade de mostrar o que podem fazer. Gilead disse enquanto seus olhos corriam sobre os ouvintes. Seu olhar pousou em Gargit, Dezra e Eugênio por muito mais tempo do que os outros. Embora as 3 pessoas que Eugênio classificou como desistentes definitivamente notaram esse fato, elas não sentiram nenhuma insatisfação com isso. Deacon, Ansem e Juris estavam bem cientes de que não possuíam as qualidades necessárias para se destacar durante a cerimônia de continuação da linhagem. Gilead continuou. A cerimônia de continuação da linhagem ocorre a cada 10 anos. O conteúdo da cerimônia é decidido pelo patriarca Leonhard. Também fui eu quem administrou a última cerimônia de continuação da linhagem. Como devem ter ouvido antes de virem para cá, a última cerimônia de continuação da linhagem consistiu de as 12 crianças participantes ficarem vagando no meio da floresta. Gilead balançou a cabeça com um sorriso irônico. Apenas os filhos de linhagens colaterais participaram da última cerimônia de continuação da linhagem. No entanto, na cerimônia deste ano 3 dos meus próprios filhos estarão participando. Embora possa parecer ridículo vindo de mim, acredito que a tradição da cerimônia de continuação da linhagem é muito discriminatória. Os 3 filhos de Gilead pareciam surpresos com essa admissão. A cerimônia de continuação da linhagem é uma tradição que favorece os descendentes diretos. Descendentes colaterais não podem usar armas reais ou até mesmo treinar com sua mana até que a cerimônia de continuação da linhagem acabe. Participar da cerimônia em tais condições não torna os resultados óbvios. Os descendentes colaterais nunca foram capazes de derrotar os descendentes diretos. Todo mundo estava ouvindo em silêncio. No entanto, é impossível se livrar de uma longa tradição de uma só vez. Esta fenda vinha dividindo a linha direta das linhas colaterais por várias centenas de anos. Recentemente, o irmão de Gilead, Gilford, também foi abençoado com um filho. Quando essa criança completasse 5 anos, Gilford seria forçado a deixar a propriedade principal e se tornar o chefe de uma nova linhagem colateral. Embora fossem todos descendentes do grande Vermouth, apenas a linhagem direta do clã Leonhard poderia ostentar a linhagem verdadeira e direta. Portanto, a linha direta só poderia ser herdada pelos próprios filhos do patriarca Leonhard. Foi assim que o legado da propriedade Leonhard foi transmitido por gerações. Essas linhas colaterais, não importa quão pequenas suas linhagens tenham se tornado, todas ainda levam o nome de Leonhard. O principal objetivo da cerimônia de continuação da linhagem sempre foi confirmar que aqueles que herdam o nome Leonhard possuem as mesmas qualidades heróicas daquele que alegam descender, o grande Vermouth. Portanto, o tamanho da linhagem não tem importância. Vermouth, pensou Eugênio enquanto mastigava sua carne. Seu descendente parece um homem melhor do que você. Qual o significado de uma competição em que a vitória já foi decidida?
Quero confirmar as qualidades heróicas não apenas de meus próprios filhos, mas do resto de vocês que herdaram o nome Gilead também. Gilead virou a cabeça para o lado. Sendo assim, ao contrário das cerimônias de continuação da linhagem anteriores, decidi obter ajuda externa para a cerimônia deste ano. E é por isso que estou aqui. Prazer em conhecer todos vocês, crianças. Lovelian sorriu. O patriarca falou um pouco demais, não foi? Entendo se estiverem se sentindo um pouco sonolentos, mas por favor, acordem e prestem atenção agora. Gilead sorriu amargamente. Lovelian não lhe deu atenção e continuou falando. Precisamos começar com os preparativos antes de sabermos com certeza, mas a cerimônia de continuação da linhagem deve começar em 4 dias no máximo. Se quiserem saber o que faremos durante esse período, pretendo conjurar um labirinto naquela floresta. Lovelian ergueu as mãos. Mana se reuniu entre as palmas das mãos como uma névoa antes de formar a imagem de um labirinto gigante pairando sobre a mesa de jantar. Todos vocês entrarão no labirinto por uma entrada diferente e começarão a explorar. Vários monstros estarão vagando dentro do labirinto, mas não há necessidade de se preocupar muito. Nenhum de vocês vai se machucar ou realmente machucar alguém dentro do labirinto. Como isso é possível? Ciel perguntou, inclinando a cabeça. Bem, isso é porque tudo dentro será uma ilusão criada por magia. Então, o que quer que aconteça com todos vocês dentro do labirinto, não será real. No entanto, ainda parecerá uma experiência extremamente realista. O sorriso de Lovelian se alargou. Um monstro que encontrar dentro do labirinto pode até cortar seu braço. Portanto, embora seu braço não esteja realmente perdido, dentro do labirinto, você sentirá como se seu braço realmente tivesse sido cortado. Uau! Foi a resposta de todos. A magia não é incrível? Se tiverem algum interesse nisso, venham me visitar em Roth. O grande Vermouth também era um mago incrível, sabiam? Então ele estava dizendo que, além de invocar magia, até mesmo magia avançada de manipulação mental estaria envolvida neste projeto. Bem, é preciso ser capaz de fazer isso se quiser ser o feiticeiro-chefe de uma torre. Eugênia escutou em silêncio as explicações de Lovelian. Além dos monstros, também estaremos preparando todo tipo de armadilhas dentro do labirinto. Claro, elas também não serão realmente perigosas. Sim. Ciel gritou alegremente. Ciel era a única que ria enquanto ouvia o discurso de Lovelian. As expressões dos desistentes estavam cheias de medo. Uma vez que todos entrarem no labirinto, só precisarão fazer algo simples. Ir até o centro do labirinto para derrotar o boss. Como podemos derrotá-lo? Alguém perguntou. Só precisam matá-lo. Quem aqui já caçou monstros? Eu. Desta vez, várias vozes falaram. Todos os 3 da família principal levantaram as mãos. Dos descendentes colaterais, apenas Gargit, Desra e Eugênio levantaram as mãos. Eugênio tinha cerca de 10 anos quando matou um orc pela primeira vez, batendo nele com sua espada de madeira. Isso vai ser parecido. A cerimônia de continuação da linhagem terminará quando um de vocês 9 participantes chegar ao centro do labirinto e derrotar o boss. Tudo bem se não conseguirmos chegar ao centro do labirinto? Perguntou Ansem. Claro que sim. Se estiverem com medo de seguir em frente, também não há problema em ficar onde estiverem. No entanto, não conseguirão uma boa pontuação dessa forma, Lovelian respondeu gentilmente enquanto olhava para Ansem e suas bochechas rechonchudas. Se eu matar o boss, Eugênio perguntou. Que merda é essa de boss? Não importa quão jovem seja o público, esse nome não é muito infantil? Eugênio balançou a cabeça enquanto pensava nisso. Ainda assim, quer fosse um boss ou um comandante, qual é o sentido de matá-lo? Seu primeiro impulso foi perguntar isso em voz alta. Então, vou ganhar alguma coisa por isso? Ele decidiu seguir seu impulso e fazer uma pergunta direta. Vou deixar que escolham o item que quiserem do cofre do tesouro subterrâneo da casa principal. Quem respondeu à pergunta foi Gilead.
Eugênie sorriu brilhantemente e acenou com a cabeça enquanto exclamava com alegria infantil: Uau! O que devo pegar? Uma espada, uma lança ou um arco? Embora a cerimônia de continuação da linhagem ainda não tivesse começado, Eugênie tinha certeza de que seria o primeiro a chegar ao fim do labirinto.